Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin é 64.200 dólares no momento exato que eu gravo este vídeo para você. Bitcoin que fechou o dia de ontem de forma extremamente agressiva, depois da fala de Jerome Powell, e colocou o Bitcoin em um pivô de alta com rompimento de padrões extremamente importantes. E muita gente está me perguntando, é agora que a gente vai aos 100 mil dólares? O que é necessário para que a gente comece uma aceleração ainda maior? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã a gente tem uma análise de diversos ativos, então eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, porque amanhã tem avaliação de altcoins que estão voando. Altcoins estão sim, tendo uma ótima movimentação de alta nessa semana. E é importante que a gente sempre analise elas também, para encontrar as melhores oportunidades de fazer dinheiro. Mas vamos começar com o Bitcoin. O que o Bitcoin está fazendo? Ele fechou ontem com uma alta de nada menos do que 6%. É isso mesmo, o Bitcoin subiu 6% e colocou um topo acima do topo anterior, colocando que também este é um fundo local, a faixa de 56.125, agora é um fundo local, é o fundo ascendente para o mercado no gráfico diário. E tivemos um pivô de alta. Como a gente mostrou nos últimos dias, projeções para o Bitcoin nos colocam nesta faixa. Esta é a faixa de preço projetada para o Bitcoin depois de romper esta linha de tendência de baixa. A gente está falando aí de 70 mil dólares. E temos também o padrão de triângulo ascendente, padrão que eu mostrei ontem, que também foi confirmado e nos coloca com alvos para o Bitcoin acima de 70 mil. Então 70 mil dólares começa a ser extremamente plausível. Mas muita gente se pergunta, e os 100 mil? Vem os 100 mil, agora é 100 mil, agora é 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Bom, vamos analisar friamente, como a gente sempre gosta de fazer. Eu quero tirar este gráfico, tirar isso daqui, e eu quero analisar de fato quais são as projeções plausíveis para o Bitcoin. Então vamos lá no semanal, vamos olhar o que a gente está considerando aqui. A gente tem o último fundo ascendente no mensal, foi este cara aqui, e temos a área de retração 38.2, atingiu, rejeitou, atingiu, rejeitou, clássica bandeira de alta, com uma movimentação de rompimento, ou seja, rompimento dos 74 mil, mas rompimento de 70, 72 e depois de 74 mil, a gente tem o alvo de Fibonacci em 104 mil dólares. Então, se a gente considerar no mensal, sim, temos esta projeção. Tá aqui o último fundo ascendente mensal, topo, rejeições, alvo de extensão de Fibo, vai lá para 104 mil dólares. Maravilha. O que mais que a gente tem? Temos a famosa bandeira de alta. Bandeira de alta, rompimento, vamos lá para 150 mil dólares. Tudo bem, maravilha, isso é um potencial em um prazo um pouco maior. E o que mais que nós temos? Também no gráfico diário, a gente tem uma projeção no gráfico diário que é pós-rompimento, e é uma projeção menos agressiva, nós temos esta projeção aqui, que nos levaria perto dos 90 mil dólares. Então, nós temos três projeções para o Bitcoin: 153 mil dólares, 104 mil dólares e 90 mil dólares. Qual é a mais realista? Qual é a mais plausível? Qual é a mais palpável? Você pode se perguntar, será que, de fato, uma projeção a 150 mil dólares é real?
E eu acredito que seja totalmente real e totalmente plausível, totalmente palpável. 150 mil dólares para o Bitcoin. Mas não para esse ano. Acredito sim para o ano que vem. Mas 90 e 100 mil dólares, entre 90 e 100 mil dólares, a gente já começa a considerar como algo palpável, sim, para este ano. Corte na taxa de juros, eleição norte-americana. A gente está vendo que o hash rate está atingindo níveis elevados, ou seja, a gente está começando a ver, de fato, que o halving está surtindo efeito e está ficando mais difícil para os mineradores minerarem o Bitcoin, o que coloca diretamente uma maior dificuldade na criação de Bitcoins. Ou seja, a oferta ela acaba ficando mais limitada, com uma demanda crescente. E obviamente a gente está falando de padrões gráficos que são muito, mas muito bullish. Nada mudou. Não mudou nada do ponto que a gente estava em 49 mil dólares, como nada muda, já que a gente está em 64 mil dólares. Muita gente pode ter uma visão de curto prazo totalmente diferente, mas no macro, saiba que nada mudou. E o que é necessário para que a gente alcance esses 100 mil dólares, que muita gente fala? Bom, primeiramente, a gente precisa romper algumas faixas de resistência. Então eu gosto de sempre puxar do topo ao fundo, Fibonacci, a gente tem que romper 65.500 e 67.600. A gente está vendo sim uma movimentação de alta com um volume comprador ascendente. A gente tem como alvos a casa de 70 mil dólares, mas além de romper essa faixa de 60 mil alto, o primeiro ponto de resistência é 70 mil. Então a primeira movimentação que a gente precisa lembra quando a gente fala de confirmação de rompimento? A gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa de um rompimento deste padrão, porque a gente tem um toque, deixa eu puxar aqui, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. A gente não precisa de um quinto toque. Não adianta nada tocar aqui novamente e o mercado começar a corrigir para voltar a faixas inferiores. O mercado precisa de uma demonstração de força real, levando o Bitcoin a fechar um dia, uma semana acima dessas faixas. Sim, o mensal está muito bonito, o semanal está muito bonito, mas vamos falar de 100 mil dólares? Tudo bem, só que antes a gente tem que falar de 70 mil dólares. Então, vamos romper 70 mil dólares e confirmar esse rompimento? É aí que a conversa fica diferente e começa a ficar bem interessante. E é neste ponto, neste cenário, que a gente vai sim ver uma aceleração agressiva para o Bitcoin e também para as altcoins. Então, antes de você pensar em 100 mil dólares, a gente tem que atingir a meta de 70. Eu quero voltar tudo aqui. Tá? A gente tem que atingir a meta dos 70 mil dólares, tá aqui. A gente está diante de um triângulo ascendente. Vamos puxar aqui. Colocar aqui. E o alvo tá aqui. Tá aqui. 70, 71 mil dólares. Então, primeiro ponto, chega nessa faixa de preço. O alvo é plausível. A gente já viu isso anteriormente. A gente já viu este padrão de movimento anteriormente, que é este rompimento e aceleração pós rompimento confirmado da linha de tendência de baixa. Mas vamos falar de 70 mil. Sem enrolação, sem blá blá blá. Só venha pensar, só volte a pensar, isso é o português correto, só volte a pensar em 100 mil dólares depois que a gente romper os 70 mil dólares. Mas não se engane, é sim momento de acumulação. A gente vem falando isso há meses. Acumulação, acumulação, acumulação. Agradeça este movimento de acumulação. E olha só que engraçado que é o mercado. A gente começou a ver uma maior
a aceleração nas altcoins depois do quê? Eu falei essa semana sobre isso. Depois que a gente viu este rompimento aqui, ó, ou seja, a gente teve um rompimento e passou para a faixa bullish, o que começou a acontecer com a dominância? A dominância está caindo. Hoje está caindo 0,5%. Olha o total 3. Vamos voltar para o total 3, que é o market cap das altcoins. Olha só essa aceleração de 11%. São esses 11% que estão trazendo mais de 40% de alta em render na semana. Ah, render está indo para o buraco, já era. O que você acha que aconteceu com quem comprou aqui? É no medo que você compra. É em um padrão gráfico de fundo, perda do fundo sem continuidade que você compra. Não adianta você comprar render aqui. Não adianta você comprar render nesta resistência. Por quê? Porque aqui é a resistência. Você precisa de um rompimento da resistência, um fundo ascendente, e aí sim você tem oportunidade. Mas olha o que está acontecendo hoje. Alta no total 3. Alta em render. Por queda na dominância. Altcoins estão voando depois do Bitcoin ter passado da faixa de resistência mais crítica. É isso que a gente está vendo. E é isso que vai continuar a acontecer com o mercado bullish. Mais confiança, mais capital fluindo para o Bitcoin e posteriormente fluindo para as altcoins. Então, é momento de você olhar para resistências de curtíssimo prazo, para um eventual teste nesta faixa de 62 mil dólares, e é aí sim que você vai ter oportunidade. Eu fiz questão de gravar esse vídeo, já voltando aí para o nosso cenário padrão, para te alertar. Pensa em 100 mil dólares depois que rompeu os 70, mas olha para a correção como oportunidade. Foi o que a gente gritou e falou muitas vezes aqui. Foi o que a gente falou muitas vezes aqui neste flush. É um momento de se aproveitar. E se você quer de fato aproveitar, você precisa ter conhecimento e paciência, e plano de ação, e plano de trade. Isso é o que a gente entrega de forma completa no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados, custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda menos no plano vitalício. É um grupo em que eu apresento minha carteira de investimento, os meus trades, estratégias por trás dos investimentos, passo a passo dos investimentos. Quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, quanto eu estou comprando, por que eu estou comprando, qual a estratégia gráfica, base gráfica, histórica por trás dessas compras. Trades, idem, você tem suporte 1 para 1 comigo, você tem acesso a diversas aulas para te dar base. Onde você busca informação e adquire estes 2 grupos do Telegram fechados? Acessando o nosso grupo do Telegram, geral, o link está na descrição do vídeo. É um grupo gratuito, também tem muito conteúdo. Mas, para você que está buscando mais conhecimento, investir em conhecimento de qualidade, vai na última mensagem deste grupo, mais uma vez, link está na descrição. Vai lá em @oficialofx, tem um arroba lá na última mensagem. Clica nesse arroba e um chat com o time vai ser aberto, a gente vai te passar todas as informações. Fica atento, vamos acompanhar, o Bitcoin está acelerando. A gente está em 64.300. Amanhã fecha a semana, candle semanal, e a próxima semana promete. Então se prepare, esteja pronto e olhe para os 100 mil depois que a gente romper dos 70. Se prepare para os 100, mas só pense nele depois que você estiver de fato posicionado. Estar dentro do mercado é importante, então não perca a sua chance. Mas lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base na análise gráfica. Faça sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E é claro que eu peço a você, aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.